Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Nós estamos vendo aqui o livro de número 1 e hoje a nossa aula é a de número 23. Que vem sob o tema Epístolas de João e de Judas, tendo como objetivos analisar à luz do Espiritismo os principais ensinos existentes nas epístolas escritas por João e por Judas. Antes de nós começarmos o nosso estudo, como faço e é meu costume, convido a todos vocês para que não esqueçam de curtir já agora no início o nosso vídeo. Assim, nós estaremos dizendo ao algoritmo do YouTube que esse material é importante para nós. E o algoritmo, então, vai espalhar com outras pessoas, que é isso que nós desejamos, é espalhar o bem que temos recebido aqui com o maior número de corações possível. Sendo assim, então, meu querido, minha querida, me auxilie e curta já agora, ok? Vamos, então, à nossa aula e, posteriormente, eu teço breves comentários. Epístola de João. Além do seu evangelho, João, filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, escreveu 3 epístolas e o livro do Apocalipse. Há muita semelhança literária e doutrinária entre as epístolas e o evangelho de João, de forma que é praticamente impossível negar a sua autoria. É verdade que a 2ª e a 3ª epístolas deram lugar a certas dúvidas, cujo eco se encontra em Orígenes, Eusébio de Cesareia e Jerônimo. As 3 epístolas joaninas formam uma unidade de composição, embora cada uma possua a sua especificidade. A 3ª epístola é provavelmente a primeira na data. Procura resolver um conflito de autoridade que surgira em uma das igrejas, sob a autoridade de João. A 2ª epístola põe de sobreaviso uma ou outra igreja particular contra a propaganda de falsos doutores que negam a realidade da encarnação. Quanto à 1ª epístola, sem dúvida a mais importante, apresenta-se como uma carta encíclica destinada às comunidades cristãs da Ásia, ameaçadas pelos dilaceramentos das primeiras heresias. João nela condensou o essencial da sua experiência religiosa. É quase certo que essas cartas foram escritas em Éfeso, na virada do século I para o século II, a mesma época da escritura do seu Evangelho. As 3 epístolas de João apresentam um ponto em comum, relacionado aos conflitos existentes nas comunidades cristãs de Éfeso e da Ásia Menor. Pode-se supor que, nas diversas comunidades joaninas, tenham começado a aparecer grupos religiosos influenciados pelo gnosticismo. A influência das ideias gnósticas provocam divisões nas igrejas. As cartas de João representam um tipo de reação a essa situação, apelando para a necessidade de manter a mensagem cristã intocável. Gnosticismo foi um movimento histórico e religioso cristão fundamentado na gnose, palavra grega que significa conhecimento, surgido nos séculos II e III e de natureza filosófica e inspirada nas ideias do neoplatonismo e dos pitagóricos. Originou-se provavelmente na Ásia Menor a partir de pensamentos existentes na Babilônia, Egito, Síria e Grécia. O gnosticismo combinava alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas, como os mistérios de Eleusis,
com as doutrinas do cristianismo. Em seu sentido mais abrangente, gnosticismo significa a crença na salvação pelo conhecimento. O apóstolo João enfrentou sérias dificuldades para manter a mensagem cristã livre do intelectualismo gnóstico e de outras ideias, especialmente na cidade de Éfeso. Geralmente reconhecida como a primeira e a mais notável metrópole da província romana da Ásia, Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo desde a Palestina até Roma. Do período clássico ao bizantino, Éfeso exerceu hegemonia na religião jônica. Era famosa por seus filósofos, artistas, poetas, historiadores e retóricos. Deu nítidas contribuições para a história intelectual e religiosa, desde o período pré-socrático até os surgimentos filosóficos do Império Romano mais tardio. Não admira que João tenha, ao que se conta, escrito o quarto evangelho em Éfeso e que tenha sido o local de conversão de Justino, mártir, o primeiro filósofo cristão. A cidade era também famosa como um centro de magia e taumaturgia. A expressão grega Efésia Gramata, letras Efésias, tornou-se uma designação genérica para toda sorte de palavras mágicas e incantações apotropaicas, orações ou frases para afastarem influências maléficas. A cidade atraía exorcistas judeus, bem como seus equivalentes gentios, como Apolônio de Tiana. Síntese dos principais ensinos das epístolas de João. João apela aos cristãos nas 3 cartas no sentido de preservarem a pureza doutrinária do cristianismo, superando as divergências pela legítima prática do amor. O apelo do apóstolo atravessa os séculos e chega até nós, mantendo uma atualidade surpreendente. Nos faz ver as dificuldades para se manter a pureza doutrinária dos ensinamentos superiores. Percebe-se, nas 3 epístolas, a tentativa do apóstolo de encontrar uma solução para evitar que a crença cristã seja adulterada por ideias gnósticas e outras ideias correntes nas comunidades cristãs da Ásia Menor. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender, e quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade, para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 5. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. 1 João, capítulo 5, versículos 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Cristo,
Esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. 2 João, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Gente, um adendo aqui bastante importante. Naquela época, eles usavam desse tipo de fala bastante assim incisiva, porque era assim que o povo entendia. É claro, gente, que quando nós vamos tratar com as pessoas, nós não vamos estar desfazendo se elas têm uma crença diferente de nós. Entendamos que esse aqui é um tempo em que eram utilizados esses métodos para que o povo compreendesse. Esse tipo de incisão na fala e na atitude era daquela época, ok? Nós hoje vivemos pelas bênçãos do Cristo no amor, na prática do bem, na aceitação, no acolhimento, independente da crença que a pessoa traga. É claro que aqui ele está querendo se referir, o apóstolo Pedro, a que não praticassem as pessoas que ali ele estava aconselhando aquilo que era mal. E assim isto serve para nós também, não é mesmo? Mas não significa aqui que nós devamos desfazer das pessoas. Isto está lá em 2 João, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Prossigamos então na nossa leitura. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da Igreja testificam da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à Igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. 3 João, capítulo 1, versículo 1 e 9 ao 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Muita gente acredita que o homem caído
é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo aguarda a fraternidade legítima entre os homens, por marco sublime do reino celeste. E, gente, adendo meu aqui então, é verdade, não é mesmo? Quem somos nós para acusar as outras pessoas, para julgar as outras pessoas? Todos nós, meus queridos, temos os nossos erros e os nossos enganos. É claro que nós não vamos ser coniventes com o que seja mal e com o que seja perverso, mas aquele que caiu no erro e na perversidade deve ser socorrido por aqueles que tenham condições e também por nós, através até mesmo e ainda que seja pelas nossas preces, porque todos nós temos a oportunidade de transformação e mudança. Deus não rechaça nenhum de nós de perto dele. Ele ampara a todos nós. Então, quem somos nós para julgar os nossos irmãos? Sejamos solícitos com aqueles que precisam de auxílio, especialmente aqueles que mais erram. Ainda, meus queridos, que seja através das nossas preces enviadas a eles. E se nós tivermos a oportunidade, estendamos as nossas mãos, sempre com consciência de que não vamos estar apoiando o que seja errado, mas sim aquele que errou. Prosseguindo então a nossa leitura. Epístola de Judas. Esta epístola foi escrita a uma igreja ou grupo de igrejas desconhecido para combater o perigo representado por certos mestres carismáticos que estavam pregando e praticando libertinagem moral. O autor procura denunciar esses mestres como pessoas ímpias, cuja condenação foi profetizada, e insta os seus leitores a preservar o evangelho apostólico, vivendo segundo suas exigências morais. Apesar de sua brevidade, a carta é rica em conteúdo, graças à composição primorosa e sua economia de expressão, que por vezes alcança um efeito quase poético. Judas, o autor da epístola, é usualmente identificado como irmão de Jesus, em Mateus capítulo 13, versículo 55. O autor também se identifica como irmão de Tiago, no versículo 1 da carta. Nada nos obriga a identificá-lo como o apóstolo que tem o mesmo nome. Lucas 6, 16 e Atos 1, 13. Ele mesmo também se distingue do grupo apostólico. O autor tem evidentemente grande respeito pelo livro de Enoque, que é citado nos versículos 14 e 15 e ressoa em outras passagens. O versículo 9 refere-se a um texto apócrifo não mais existente, talvez o final perdido do Testamento de Moisés. O uso desse tipo de literatura pode situar a carta num contexto judaico-palestino, em que essas obras eram extremamente valorizadas. Outra indicação que aponta na direção do cristianismo judaico-palestino, como o meio em que Judas escreveu, são seus métodos exegéticos, a confiança que deposita no texto hebraico da Bíblia em detrimento de sua tradução grega, a Septuaginta, a importância maior que confere à obrigação ética que a ortodoxia doutrinal e sua perspectiva apocalíptica que espera a parousia, a nova vinda do Cristo, no futuro próximo. Essa epístola aceita no cânone da Igreja Romana e da Oriental
como escrita no ano 200. A intenção de Judas é unicamente estigmatizar os falsos doutores que colocam em perigo a fé cristã. Ameaça-os com um castigo divino, ilustrado com precedentes da tradição judaica, nos versículos 5 e 7. Censura-lhes igualmente a impiedade e a licenciosidade moral, particularmente suas blasfêmias contra Cristo e os anjos, nos versículos 4 e 8 a 10. Síntese dos principais ensinos das epístolas de Judas. A epístola de Judas foi endereçada aos que foram chamados, amados por Deus e guardados em Jesus Cristo. Judas 1. O tema básico desenvolvido em 25 versículos, sem divisão por capítulos, se resume num alerta contra os falsos doutores e o perigo que suas ideias podem ocasionar às comunidades cristãs. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque, se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas 3, 4. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, apacentando-se a si mesmos sem temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas 10 a 16. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas 19 a 21. Em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem, almas levianas e inconstantes, não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência, e são estas justamente aquelas
que, em suas manifestações instintivas, se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados e insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. E assim concluímos mais uma aula, meus queridos. E aqui então tratando dessas epístolas abençoadoras, que também são parte do nosso estudo e que vem nos ensinar exatamente aqui essa conclusão que nos foi dita através do estudo, não é? Que o conhecimento é para abençoar as nossas vidas e não para nós ficarmos julgando as pessoas que são mais levianas. Contudo, não nos misturando à leviandade, mas sim procurando praticar as bênçãos que Jesus tem nos ensinado, sem julgar os nossos irmãos, para que nós possamos utilizar o conhecimento com Jesus, com a claridade transformadora da vida, que nos foi aí conferida pela mensagem viva do Cristo, não é? Isso vai trazer significado à nossa vida, nos tirando dos domínios da ignorância, para que nós possamos abençoar as nossas próprias vidas, elevando a nossa moral, elevando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso ser, como espíritos imortais que somos, e também abençoando a vida dos outros irmãos, sem julgá-los, mas sem nos misturarmos com os erros que possam ser cometidos por esses irmãos, sempre procurando acolher a todos, sem nos unir aos erros, e sim abençoando como Jesus faria, sem julgamentos, mas com caridade e amorosidade. Assim, meus queridos, vamos então concluindo mais uma aula. Lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras venham estar comigo aqui às 19 horas, para que juntos possamos partilhar o EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Todas as terças-feiras às 19 horas, minhas queridas manas, amadas amigas que me acompanham aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, venham estar comigo para que possamos partilhar a nossa série Reflexão de Empoderamento, quando nós temos ali uma mensagem abençoadora, onde nós vamos ali dedilhando e estudando parte por parte das mensagenzinhas que nós recebemos, para abençoar o nosso ser como mulheres, o nosso espírito feminino. Também nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e toda a sua comitiva espiritual a virem estar conosco para abençoar os nossos lares. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos então, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, juntamente com uma equipe de benfeitores espirituais, todos a serviço de Jesus, para nos ofertar o passe e a renovação das nossas energias. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras, nós temos as partilhas dos shorts de cura, que são momentos em que nós temos aí videozinhos curtos, onde eu trago mensagens inspiradoras para o nosso coração feminino, mulheres. Venham para cá partilhar e acompanhar as mensagens. Sendo assim, meus queridos e minhas queridas, com uma singela, mas muito sincera oração, me despeço de vocês, desejando que Deus, nosso Pai maior, que Jesus, nosso querido amigo, nosso amado Mestre,
Que nossa mãezinha amada e sempre presente, Maria Santíssima, e que os nossos queridos benfeitores espirituais sempre continuem nos estimulando ao bem como eles costumam fazer, e que nós, com boa vontade, dedicação, estudo e empenho na prática do bem que temos recebido, prossigamos os nossos caminhos evolutivos, sempre praticando o bem e a caridade para com todos os que estão em torno de nós. E que assim seja e assim se faça. Deixo um grande beijo no coração de todos vocês, meus queridos e queridas, desejando que haja em nossos caminhos sempre muita paz e harmonia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, amados e amadas.